Yivot Mashiach. O Rebbe prossegue esclarecendo em seus pronunciamentos acerca do perfil de Mashiach, continuando com a descrição que nos é trazida por Maimônides. Isso, como nós falamos, sempre enfatizamos, na opinião pessoal de Maimônides, mas sim aquilo que Maimônides compilou de todas as fontes judaicas anteriores, desde os escritos bíblicos, passando pelos ensinamentos talmúdicos do Midrash, etc. E essa é a conclusão daquilo, enfim, daquilo que está exposto na literatura judaica durante séculos e milênios. Katav Rambam, Maimônides escreve assim, traz o Rebbe, Shemelach HaMashiach u'mibeit David, como já mencionamos, que Mashiach, o rei Mashiach, ele será da casa de David, o Mizera Shlomo, mas Maimônides acrescenta também que ele será mais especificamente da descendência do rei Salomão. O rei Salomão era filho do rei David. Então, nós sabemos pelas escrituras bíblicas que Mashiach ben David, Mashiach é descendente de David, vem da casa de David, mas David teve diversos filhos, muitos filhos. Então, de qual dos filhos especificamente virá Melech HaMashiach, o rei Mashiach? Então, Maimônides também nos traz que é sabido pelas fontes judaicas, isso é trazido até a nível de Halachá, de legislação, que não pode ser de outra forma, que ele será da casa do rei David, e mais especificamente, dentro da própria casa e família do rei David, ele é descendente do rei Salomão, filho do rei David. Atam al Beit David, do motivo que ele é descendente, que ele é da casa de David, Shebeit David, o Ikar Malchut, porque é sabido na nossa literatura, na literatura judaica, que por mais que o primeiro rei de Israel foi o sogro do rei David, que era de outra tribo, o rei Saul, e depois houve um momento na história onde até houve uma cisão e divisão entre reinados, o reinado de Eudá, que era composto apenas de duas tribos, mas na verdade foram essas duas tribos que deram sequência ao judaísmo em Israel, etc., as tribos de Eudá e de Binyamin, e com essa cisão se separou o chamado reino de Israel, que era composto pelas outras 10 tribos. Mas de qualquer forma nós sabemos pelas fontes bíblicas, pelas escrituras, Shebeit David o Ikar Malchut, que o principal conceito de monarquia, de reinado dentro do judaísmo, pertence à casa de David, conforme uma promessa divina para o rei David, que o reinado dentro do judaísmo jamais irá se desligar da sua casa, da sua família, da sua descendência. Kivan shenimshach David, uma vez que o rei David foi ungido, Zahá como rei, no lugar ele foi ungido pelo profeta Samuel, para substituir o rei Saul, naquele momento, Zahá beketer malchut. Então ele acabou conquistando para si, merecendo a coroa de reinado, e não somente para si, mas para todos os seus descendentes. Beharei malchut lo lezaro adolam. E por isso a monarquia, a casa real, pertence à família de David e à sua descendência para sempre. Mas aqui especificamente, quando nós falamos, David tinha muitos filhos, mas Maimônides estabelece e traz na Halachá, das nossas fontes, extraído das nossas fontes, que ele é Mizera Shlomo, ele é da descendência de Salomão. Pimiuta Inyanim, o Rebbe explicou certa vez, pelo enfoque mais profundo e místico, porque não é bastante que Mashiach seja descendente de David, porque ele precisa vir de forma mais pormenorizada, justamente da descendência de Salomão, filho de David. Então o Rebbe explica, se nós observamos o que aconteceu, a característica do momento histórico de atuação do rei Salomão, Bimei Shlomo Hayame Eina Matzav Shel Geula Amitit Ve'Ashleima. A verdade que na época do rei Salomão, na época que imperou Salomão, então era vigente no mundo, e especialmente na terra de Israel, um estado de coisas, uma situação muito semelhante, ou uma amostra daquilo que será a redenção verdadeira e completa. Ou seja,
Bismano Sharar Shalom, na época do rei Salomão, pairou, reinou a paz, diferente do seu pai, o rei David, que teve que combater inúmeras vezes e fazer várias guerras, inclusive por isso até foi dito que não seria ele queria construir o Beit HaMikdash, mas Deus como dizendo a ele, suas mãos estão muito cheias de sangue, você esteve envolvido em muitas guerras, isso não é compatível com o Beit HaMikdash, com o templo sagrado, que é um lugar que não só simboliza, mas ele vem atrair paz para o povo de Israel e para toda a humanidade, então por isso não é tão compatível com você. E por isso foi indicado o seu filho Salomão, que ele de fato constrói o primeiro Beit HaMikdash. Interessante que em hebraico o nome de Salomão é Shelomo. Shlomo tem como raiz o nome Shlomo a palavra Shalom, que significa paz. Então a época do rei Salomão, em contraste com a era do seu pai David, foi uma época de paz, de sossego, de tranquilidade. Bismano Sharar Shalom. Por isso está indicado no próprio nome dele, que foi um reinado pacífico, pacifista, sim. Qual o motivo disso? Isso é derivado também do fato que o rei Salomão é considerado o mais sábio de todos os homens. Ele pediu a Deus que fosse agraciado com essa bênção de sabedoria, e já que estava presente no rei Salomão a sabedoria na sua plenitude, conforme descreve a escritura Vayechkam Mikol Adam, que ele se tornou mais sábio do que todas as outras pessoas. Shebekoach ze kol chokhmot hagoyim nitbatlu be'etzem legabei chokhmat Shlomo. Ou seja, ele conquistou a sua posição, a posição do seu reinado, não à custa de guerra, não à custa de batalhas, de conflitos bélicos, etc. Mas como ele conquistou isso? Simplesmente através da sua sabedoria. Ou seja, quando se propagou a ideia, a notícia da sabedoria do rei Salomão, então todos os povos em volta, todos os povos ao redor, eles pacificamente se subjugaram, se subordinaram em admiração à grande sabedoria do rei Salomão, conhecidas histórias que até a rainha de Sabá e outros também vinham e traziam as oferendas, etc. Ou seja, que mesmo as outras nações, percebendo que a sua tecnologia, o seu conhecimento, a sua sabedoria era ínfima comparada com a sabedoria do rei Salomão, eles se anularam na sua essência diante da sabedoria salomônica. E isso aconteceu, como nós dissemos, de uma forma pacífica, sem guerra, sem combates, sem batalhas. Isso é uma amostra, isso é um exemplo daquilo que vai acontecer no futuro breve, onde haverá também paz na humanidade e uma paz completa na sua plenitude. Isso vai se manifestar na era messiânica, e isso também consolida e torna o reinado íntegro e completo quando não há opositores, quando não há reações contrárias, quando não há impedimentos, etc. Então, o reinado é coroado de êxito quando ele é aceito de forma geral e completa. Por isso ele nos diz o Rebbe, al pi ze muvan, madua kotev Rambam, shemashiach umibeit David umizera Shlomo. A partir disso nós podemos entender por que Maimônides nos traz na própria Halachá esses detalhes, que Mashiach será da casa de David, porém, junto com isso, mais especificamente da descendência de Shlomo HaMelech, do rei Salomão, que etzel Mashiach yeh Shleimut Inyan HaMalchut, David, Umalat Shlomo, Shalom, porque Mashiach, ele vai conter dentro de si ambas as características. Por um lado, ele vai ter o conceito de reinado de forma completa e plena, que isso está simbolizado na figura do rei David, que ele conseguiu, na sua era, ele conseguiu unificar todo o reinado de Israel, e o seu reinado foi absoluto, sem contestação, etc. Isso inclui também, ou seja, o conceito de Mashiach, por um lado, em termos de reinado, ele contém as qualidades, virtudes, o exemplo do rei David.
mas ele contém também as virtudes e qualidades do rei Salomão, que estão expressas especialmente no conceito de Shalom, de paz. Ou seja, que o reinado de Mashiach também vai ser aceito de forma unânime, vai ser um reinado onde não haverão reações contrárias, não haverão batalhas e combates, etc. Ele estará consolidado, baseado e fundamentado na paz, na harmonia, de uma forma pacífica e harmoniosa.